Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa, que será celebrada pelas almas de Dirceu Pedro Ferreira, 30º dia de falecimento, José Vitorino da Silva, 30º dia de falecimento, e Josete Maria de Melo, também 30º dia de falecimento. Antônio José de Toledo, Maria José de Toledo, Jane Cobra, Laerte Alberto Generale, Augusto Silva dos Santos, Giuseppe Grifo, Salvatore Grifo, Rosário Grifo, Clarice Conceição Sarbocha, Laurindo Belizana Francisca dos Santos, Thomas Serafim Nunes, Getúlio Sales Bispo, Olavo Aparecido Feli, Ivone Oliveira Silva, Doralice Oliveira Silva, Geovane Cardoso dos Santos, Geraldo Benevides de Almeida, Regina Aparecida de Godói, Marcel Melo, Eliaquim Marques de Jesus, Eliana Márcia Oliveira Castro, João Gonçalves Pinto de Castro, Pedro Santos Bernardes, Maria Reis, Adalgisa Lins Bernardes, Igor de Oliveira Bernardes, Júlio Santos, Marta Gonçalves, Rubens Miranda, Lourdes Bernardes, Fernando Gomes, falecidos da família Ferreira, Sérgio Barbosa Franco, Nair Benedetti, Júlio Bezerra Duarte, Juvelina Pereira dos Santos, Josefa Gomes, Serafim, Flávio Bezerra, Inês Rosana Bezerra, Maria Isabel Gomes e família, Valdemar Lopes, falecidos da família Cândido Lopes, Aparecida Regina Lopes, Maria Necide Souza Alves, Neuza Vilela, Matusalém Vilela, Valdeci Vieira de Sá, Maria Alexandrina Gomes e por todas as almas, pelas intenções de Aquiles e família, Francisco e família, Carlos Alberto Cavalcante e família, Elza Maria Cavalcante e família, Bárbara Carmela Celestina Tárzia e família, Valmir da Silva, Adriano Fernandes Amaral, Rafael Fernandes Oliveira, Júlia Bernardes, Dagoberto Bernardes, Tereza Reis Santos, Wilson Duarte e família,
Domingos da Silva, João Pereira dos Santos. E em ação de graças a Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida e todos os santos e santas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Deus da esperança que nos cumula de toda a alegria, força, coragem e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, na união do seu amor, esteja sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, a festa de hoje encerra o sagrado tempo do Natal. O Pai apresenta o Salvador que Ele nos deu, o menino que nasceu para nós. Jesus, o Filho amado do Pai, é também o servo anunciado por Isaías, que deverá cumprir sua missão de modo humilde e doloroso. Hoje, às margens do Jordão, ele foi ungido com o Espírito Santo, como Messias, o Cristo, que Israel esperava. Agora, ele começará publicamente a missão de anunciar e inaugurar o reino de Deus. E nós, seus discípulos, batizados, caminharemos na estrada de Jesus. Recordando hoje o batismo do Senhor, demos graças pelo dia do nosso santo batismo e reavivemos a nossa consagração a serviço da Igreja e do Evangelho. Irmãos e irmãs em Cristo, invoquemos o Senhor nosso Deus, para que se digne abençoar esta água, que vai ser aspergida sobre nós,
recordando o nosso batismo, que Ele se digne a ajudar-nos para permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que pela água, fonte de vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas e recebessem o prêmio da vida eterna. Abençoai esta água para que nos proteja neste dia que vos é consagrado e renovai em nós a fonte viva de vossa graça, a fim de que nos livre de todos os males e possamos nos aproximar de vós com o coração puro e receber a vossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Somos nascidos
Que Deus Todo-Poderoso nos purifique dos nossos pecados e pela celebração desta Eucaristia nos torne dignos da mesa do seu reino. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que sendo o Cristo batizado no Jordão e pairando sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso Filho. Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Como discípulos que desejam ouvir seu Mestre e segui-lo, abramos nossos ouvidos para aquilo que o Senhor dirá. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão, e te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo.
de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestade. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis brandam glória. É o Senhor quem domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica justiça. Qualquer que seja a nação a que pertença, Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz. Por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos, vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, e depois o batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder, ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu,
e nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Nesse domingo, o segundo do novo ano, meus irmãos e irmãs, amados no Cristo que nasceu para nós, encerramos, liturgicamente falando, o ciclo da celebração do Natal, do nascimento de Jesus. E o fazemos celebrando a festa do batismo de Jesus. Jesus fez questão de, como todo o povo que procurava João Batista, o grande profeta de Deus, de também ser batizado por ele nas águas do Rio Jordão. Então, nós perguntamos: Jesus precisava ser batizado? Não, de maneira nenhuma. Jesus é o autor do novo e do único batismo, aquele que ele vai deixar à sua igreja, que a igreja continuará por toda a sua história a administrá-lo ao povo. A exemplo do que João fazia com o povo, hoje é a igreja que administra o novo batismo, cujo autor é justamente o próprio Cristo, nosso Senhor. O batismo de João era apenas de representação. O batismo de João era o batismo somente nas águas e era um sinal daqueles que se convertiam a Deus, daqueles que queriam buscar mais a Deus, se entregar a Ele. Era um batismo de conversão. O batismo que Jesus deixará à sua igreja, embora a água esteja presente como o sinal da vida nova que no batismo nós recebemos, é, no entanto, o batismo no Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos é dado no batismo que Jesus nos legou, que Jesus deixou à sua igreja. Então Jesus se fez batizar, primeiro porque ele quis ser solidário para com João Batista. E ele quis também mostrar que João Batista era um homem de Deus, era uma pessoa séria. E tudo o que João dizia e ensinava o povo estava certo, correto. Jesus quis justamente valorizar a missão
e a pessoa de João Batista. Por isso, Jesus se apresentou ali, colocando-se no meio daquela grande multidão para receber o batismo de João. E João, homem de Deus, e João, homem cheio do Espírito Santo, e João, homem realmente consciente da sua missão, na hora que Jesus se põe ali na água, diante dele, para receber o batismo, João diz: não, para aí, não é desta forma, eu não vou batizar você. Você é quem deve me batizar. Então João, ele claramente mostra que é uma pessoa consciente. Então ele sabe quem é Jesus. E é ele que vai indicar depois aos seus discípulos e ao povo: ele é o Cordeiro de Deus. É ele a quem agora vocês deverão seguir e ouvir, não mais a mim. Eu não tenho mais nada para lhes dizer. Então João, ele sabe que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, é o Salvador. Mas Jesus vai tranquilizá-lo: não, João, deixa assim, deixa que a justiça seja feita. Então aí, não é, João fica tranquilo e batiza, não é, aquele que é o autor do batismo, e batiza a Jesus ali, e Jesus dando esta, não é, grande demonstração de apreço para com João, para com a sua missão, para com tudo aquilo que João ensinava e transmitia ao povo. Então o batismo de João é o batismo nas águas, é o batismo, não é, de conversão. Jesus não precisava dele, mas Jesus nos deixará o batismo, do qual todos iremos sim precisar, porque o batismo que ele transmitirá e deixará à sua igreja é o batismo que nos fará realmente sermos filhos e filhas de Deus. O batismo que a igreja administra e que a igreja, não é, oferece aos seus é justamente a nossa entrada para o reino. O batismo é justamente, não é, o momento da nossa inserção no povo de Deus, na grande família de Deus. Passamos a ser, não é, da família de Deus porque Ele, o Pai, nos recebe e nos acolhe. Ele nos adota como seus filhos e suas filhas. O batismo verdadeiramente nos faz filhos e filhas de Deus. Ele nos adota, não é, em nome da igreja, para que então possamos também ser da sua grande família, sermos o seu novo Israel, o povo amado do Senhor. Por isso o batismo é um compromisso. No batismo nós nos comprometemos com o Cristo Jesus, a crer nele, a seguir ele, a estarmos com ele, a servir ele. Então o batismo não é só uma cerimônia, o batismo não é só ali um momento, não é, em que se derrama a água na cabeça daquele que o recebe ou daquela que o recebe. Então o batismo não é apenas um fato histórico na nossa vida, não. O batismo é o grande abraço que Deus nos dá e nos acolhe para sempre, não é, como filhos e filhas suas.
e nós nos comprometemos a amá-lo, a servi-lo, a nele crer e a justamente viver o que no batismo, enquanto nos fazemos filhos e filhas de Deus, Ele nos dá, que é a sua graça. Então Deus nos concede a nós a graça de sermos seus filhos e filhas por toda a vida. Por isso o batismo é um só. Não adianta você aí sair daqui, receber o batismo na igreja, aí depois vai ali naquela esquina ou naquela porta lá e vê lá um monte de idiota falando e dizendo, e aí se batiza nesta igreja, na outra. Não adianta, não vale. O batismo é um só. E nós professamos isto na nossa fé. Creio em um só Deus. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Creio numa só igreja. Creio num só batismo. Creio porque temos uma só fé. Então é um só o batismo. Todos esses outros aí, e vocês ficam toda hora mudando de religião e buscando esse monte de tontos que vivem aí a explorar e a ensinar o povo erradamente, não vale, não tem significado nenhum. E o batismo, ele também vale enquanto nós, vivemos ele, enquanto nós nos comprometemos com Jesus por meio daquela fé que nós assumimos. Quanto? Isso todo domingo, agora todo domingo tenho feito batizados, por causa da pandemia, então ficou muito tempo sem batizado, agora todo domingo tem batizado. Todos os batizados têm um momento de nós professarmos a fé e de renunciarmos àquilo que, na verdade, não nos dá a nós a condição de sermos filhos e filhas de Deus. Uma das perguntas que o celebrante faz, aos que estão sendo batizados e que eles respondem por seus pais e padrinhos é: você renuncia a Satanás? Você renuncia às suas pompas, às suas obras? Você renuncia às suas seduções? Então, você não quer que Satanás esteja na sua vida? Ou seja, você não quer a morte, você não quer a desgraça. E aí, depois, mais para frente, você crê em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então renuncio, não quero, vá para o inferno, Satanás. Eu quero é Deus, é Ele que eu acolho na minha vida. Então é com Deus que é a vida, é Ele que em seu Filho Jesus nos dá a salvação. Então é a Deus que eu quero servir. É a Deus que eu entrego a minha vida, é a Deus que eu me consagro durante o ritual do batismo por 2 vezes, O batizando é ungido com o óleo do batismo, é ungido com o óleo do crisma. A unção é a consagração. Aquele que é ungido é escolhido por Deus, no seu amor, e é consagrado por Ele. Então Deus nos consagra, Ele derrama sobre nós a unção do seu amor, a unção da vida, a unção da salvação, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Por isso que o batismo não é algo para ficar perdido lá no começo da nossa vida, mas tem que nos acompanhar sempre. Então o batismo
se recebe sim logo no começo e tem que batizar logo, não ficar aí encebando e enrolando. Nasceu, já traz as crianças para batizar. Agora, no sábado retrasado, fui para batizar uma sobrinhazinha minha, sobrinha neta já, filha de um sobrinho meu, não é? Não tem nem 3 meses, não é? E eu brigo com os meus, não é? Antes de completar 3 meses, me chame para batizar, ou leva aí, e os freis batizam, não é? Os padres da nossa terra. Então, mas não fica enrolando para não, é tornar-se filho de Deus antes que Satanás venha e tome conta, não é? Tão logo, tão mais cedo, nós, não é, sermos consagrados ao Senhor, para que Ele tome conta da nossa vida, para que Ele de fato, não é, nos tenha a nós como propriedade, como pertença sua, como filho, como filha. Então o batismo é muito sério, não é? O batismo é o nosso novo nascimento. Nascemos para a vida da carne dos nossos pais, nascemos para a vida do Espírito através do batismo, onde o Espírito Santo de Deus toma conta da nossa pessoa, da nossa vida, onde então, a partir daí, Deus passa a morar e a habitar em nós, e nós nos tornamos, não é? Isto é belíssimo, é maravilhoso, embora depois, na vida, muitos se tornem lixos, não é? Por quê? Porque se separam de Deus, porque aquilo tudo que recebeu no batismo é jogado fora, porque aí então, de fato, infelizmente, ao invés de servir a Deus e de estar com Deus e deixar Deus estar nas suas vidas, de ter a Jesus como o seu Senhor e Salvador, vão servir a Satanás, através do pecado, através das maldades, das crueldades, através das infidelidades e de tudo aquilo que tira de nós a beleza de sermos mesmo filhos e filhas de Deus. Então hoje, celebrando o batismo de Jesus, queremos também ainda mais reafirmar, não é, o nosso batismo, recordar o nosso batismo e agradecer ao Senhor, porque nos acolheu e nos fez sermos seus filhos e suas filhas, e nos deu uma família, nos fez participar da igreja, que é o povo de Deus, a família de Deus, e é esse batismo que queremos assumir e viver. E é esse batismo que é o nosso orgulho, é esse batismo que é a nossa honra, e é esse batismo que nos faz sempre, apesar de todos os pesares, no meio de todos os conflitos e, não é, tentações neste mundo, no entanto, caminharmos firmes e fiéis a Jesus Cristo, na sua igreja católica, apostólica, na qual nós fomos batizados, e nela queremos permanecer, morrer e viver para sempre com Jesus. Amém. Creio em Deus, em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado,
consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, no dia do batismo de Jesus, voltemo-nos a Ele, o Filho amado do Pai, e supliquemos juntos. Ouvi-nos, amado Senhor Jesus. Filho amado do Pai, no Jordão manifestou-se o mistério da vossa condição de servo. Firmai nossos corações no serviço ao vosso reino. Ouvi-nos, amado Senhor Jesus. Filho amado do Pai, que andastes por toda parte fazendo o bem, concedei à Igreja em São Paulo uma verdadeira conversão missionária. Ouvi-nos, amado Senhor Jesus. Filho amado do Pai, sendo batizado, assumistes a nossa humanidade. Escutai o grito de socorro de todos os que sofrem, especialmente os que vivem em nossa cidade. Ouvi-nos, amado Senhor Jesus. Ó Cristo, Filho amado do Pai, ouvi atento às preces que vosso Espírito suscitou em nossos corações. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
vida em oração. E mergulhados que fomos nas águas regeneradoras do batismo, vamos, irmãos e irmãs, orar para que o nosso sacrifício seja mesmo aceito por nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Pai, as oferendas que vos apresentamos no dia em que revelastes o vosso Filho, para que se tornem o sacrifício do Cordeiro, que lavou em sua misericórdia os pecados do mundo. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja com vocês. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo o lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, nas águas do Rio Jordão, revelais o novo batismo com sinais admiráveis, pela voz descida do céu, em sinais que vosso Verbo habita entre os seres humanos, e pelo Espírito Santo, aparecendo em forma de pomba, fazeis saber que o vosso servo, Jesus Cristo, foi ungido com o óleo da alegria e enviado para evangelizar os pobres. Por esta razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor dos universos, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu
a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o passou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma perfeita oferenda, para alcançarmos a vida eterna com os vossos ungidos, a Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Paulo, nosso patrono, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé, na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Odilo, nosso Bispo José, com os bispos, os presbíteros, os diáconos, e com todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, acolhei com bondade, ó Pai, no vosso reino, os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Fazemos a memória no 30º dia de Dirceu Pedro Ferreira,
de José Vitorino da Silva e de Josete Maria de Melo, também memórias de Antônio José, Maria José, Jane Laerte, Augusto Giuseppe Salvatore, Rosário Clarice, Laurindo, Belizana Tomás, Getúlio, Olavo, Ivone, Doralice, Giovanni, Geraldo, Regina, Marcel, Eliaquim, Eliana, João, Pedro, Maria Reis, Adalgisa, Igor, Júlio, Marta, Rubens, Lourdes, Fernando, família Ferreira, Sérgio, Nair, Júlio, Juvelina, Josefa, Serafim, Flávio, Inês, Maria Isabel, Valdemar, família Cândido Lopes, Aparecida, Mozart, Maria Nessi, Neuza, Matusalém, Valdecir, Maria Alexandrina e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. Todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória, agora e para sempre. Seguindo a Jesus, que assim nos ensinou, batizados que somos, no seu Santo Espírito e formando sua família em oração juntos, digamos: Pai nosso. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Feita a vossa vontade, assim na terra. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males e epidemias, ó Pai. Dai-nos hoje o ânimo e a coragem, a saúde, a união na vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres dos vírus do pecado e protegidos de todos os perigos desta pandemia. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz de Jesus, a vacina, o remédio que nos cura e salva, esteja sempre com vocês. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende
Esses sois convidados para a ceia da vida e da salvação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de que entreis em minha mão.
séculos dos séculos. Amém. Uma voz do céu ressoa: eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer, escutai o que ele diz. Nele está meu bem-querer, escutai o que ele diz. Oremos. Nutridos pelo vosso sacramento, dai-nos, ó Pai, a graça de ouvir fielmente o vosso Filho amado, para que, chamados filhos e filhas de Deus, nós o sejamos de fato, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja com vocês. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenhamos todos uma tarde abençoada. Vamos na paz, na alegria de sermos filhos e filhas de Deus, na igreja que o Cristo Jesus nos consagrou como os seus ungidos. Graças a Deus.